Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, ao seu coração, à sua família, você que está aqui, você que está na sua casa. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe. Possamos mais uma vez ser fortalecidos pela palavra de Deus, sermos encorajados a prosseguir, a caminhar na presença do nosso Deus. Num tempo tão difícil que estamos vivendo, e como o pastor Celso disse, é coisa séria, nós temos visto e ouvido em relação a esta enfermidade, esta doença, e nós podemos perceber que a grande consequência é a desobediência do povo, quando não evitam, a aglomeração, quando saem sem máscara. E sempre há inúmeras recomendações de evitar aglomerações, e as pessoas não obedecem, As pessoas não estão levando a sério. E isso tem gerado uma crise generalizada, isso tem gerado medo, preocupação, ansiedade, isso tem causado muitas aflições no coração da humanidade. E o nosso desejo nessa noite, que através da palavra de Deus nós possamos confiar em Deus, mas precisamos fazer a nossa parte, precisamos obedecer aquilo que tem sido orientado, evitar muitas coisas que podem fazer crescer esta pandemia, este momento difícil que nós estamos vivendo. Mas queremos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus também nos ensina, porque é exatamente o que nós encontramos, o que nós vimos, o que nós estamos vendo e ouvindo, consequência da desobediência. Desde o momento que Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, a partir daquele momento da desobediência, a humanidade começou a pagar pelas suas consequências. Mas louvado seja Deus que nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor que nos orienta, que nos conforta, que nos consola. E a minha oração é que também possamos obedecer à palavra de Deus. Eu quero refletir com os amados irmãos no Salmo de número 131. É um salmo de Davi, é um salmo desafiador, é um salmo que quero intitular sobre o tema Caminhando com Deus. Salmo de número 131. Permaneça a sua Bíblia aberta, acompanhe o texto. Vamos estar lendo outros textos também. É importante que você possa estar compartilhando da palavra de Deus. Salmos de número 131, diz assim a palavra de Deus: Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos, não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é minha alma como esta criança. Ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Caminhando com Deus. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de poder ler a palavra do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, neste momento, venha revelar a nós a Tua vontade, que através de ouvir a Tua voz, ao ouvir a Tua palavra, possamos cada vez mais aproximarmos do Senhor, confiarmos no Teu poder. E queremos, ó Deus, obedecer a Tua voz. Queremos, ó Deus, desfrutar da Tua companhia na nossa caminhada. Pois oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Como falamos, esse salmo de Davi, o Salmo 131, o salmista relata a sua humildade diante de Deus, e sabemos que Davi, o grande rei Davi, certamente poderia ter um coração muito orgulhoso por todos os momentos da sua vida e aonde ele chegou. Mas ele era um homem temente a Deus, é um homem transparente diante de Deus, era um homem que obedecia à voz de Deus. Quando errava,
era transfigurado numa tristeza profunda, imediatamente confessa os pecados ao Senhor e então volta a ter a alegria da salvação. Era um homem que estava sempre na dependência absoluta do Senhor. Era um homem que vivia um relacionamento, uma intimidade com Deus, em obediência à sua palavra. Era um homem envolvido em oração, é um homem envolvido com as coisas de Deus, com seriedade, com a vida totalmente voltada para o Senhor. E nós estamos, meus amados, vivemos uma crise generalizada. Esta crise tem causado ansiedade, preocupação, medo. Crise que nós, ao olharmos para todos os lados, parece que não há mais saída, parece que não há mais jeito. Mas eu quero refletir com você nesta noite sobre a pior crise. É a crise interior. Crise que nós muitas vezes vamos acumular, estamos acumulando coisas que não há necessidade. E essas crises que nós observamos, é olhar para dentro de nós, ainda há uma grande crise, a crise do pecado, a grande luta do homem para com Deus, o homem para consigo mesmo, a renúncia do pecado, o desejo de fazer, o desejo da carne, e há uma grande luta, e é exatamente essa grande crise que eu quero nesta noite refletir com você, desafiar a você a encher o teu coração da presença de Deus e caminhar com o Senhor Jesus. A minha oração é que esta ansiedade, que essa preocupação, que essa crise interior, ela possa ser agora sendo expandida com a graça de Deus, ser superado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, pela grandiosidade de Deus. Mas para isso nós precisamos obedecer a sua palavra. Para isso nós precisamos nos colocar na dependência plena do Senhor Jesus. Na verdade, nós encontramos aqui neste salmo uma confissão de Davi diante de Deus, e com essa confissão aprendemos sobre a maneira como Deus espera que nós caminhemos neste mundo. E o Salmo 131 nos ensina como devemos caminhar diante de Deus, em meio às crises, em meio às ansiedades, em meio aos medos, em meio às preocupações. A primeira lição nós podemos aprender nesse texto: caminhando com Deus, devemos ter um coração humilde. Olha no primeiro versículo: Senhor, meu coração não é arrogante ou soberbo, nem os meus olhos são altivos, não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Esta é uma confissão ante o Deus que não se deixa enganar, é uma confissão àquele que sonda as mentes e os corações. Então Davi, ele abre o seu coração diante de Deus e declara: Senhor, sonda o meu coração não é arrogante, meu coração não é soberbo. Mediante a tantas coisas, ele poderia aumentar essa crise no seu interior, almejando coisas mais e mais, se envolvendo com mais outras coisas, mas o seu maior destaque é o seu coração, é a sua dependência plena de Deus. E o coração nas Escrituras refere-se ao centro do nosso ser e envolve o nosso intelecto, as emoções e a vontade de Deus. Davi também diz: não é altivo o meu olhar, eu não olho para os outros com o olhar de superioridade, como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Notem bem que parece que Davi já era rei de Israel quando escreveu este salmo, e aqui ele está confessando que, apesar de sua posição, por conta da ação de Deus em seu coração, seu olhar não era altivo. Ele estava satisfeito, ele estava feliz, ele estava consciente do que ele era, do que ele tinha, tão somente pela providência de Deus. Mediante a tantas crises, ainda há uma crise muito grande, onde as pessoas querem adquirir, o comunismo muito grande, um desejo de adquirir coisas muito grandes, um materialismo, e aí ele começa a entrar em dívida, ele vê que não consegue pagar as prestações, ou ele começa a aumentar, querendo mais, e a sua crise interior vai aumentando, vai acelerando, vai roubando o espaço da presença de Deus, vai roubando aquela paz que ele poderia experimentar, vai roubando tantas coisas a qual não há necessidade, pelo tempo que nós estamos vivendo.
Pelo tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ter um coração humilde. Precisamos reconhecer que tudo que tenho, tudo que sou, é a permissão de Deus, é provisão de Deus, e a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa crise eu posso evitar, essa crise eu posso tirar do meu coração, quando eu reconheço que o que tenho pertence ao Senhor, é o Senhor quem me deu, e que eu devo fazer o melhor para Deus. Dar um coração humilde, um coração cheio da graça de Deus. Ele diz também: não é altivo o meu olhar, eu não olho para os outros com olhar de superioridade. Em seguida ele fala que também tem um coração humilde diante de Deus, ao dizer: não anda à procura de grandes coisas, no versículo 1, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Essa palavra não ando significa: este não é o meu modo de vida, eu não vivo inquieto atrás de grandes coisas. E mediante a tantas adversidades, em meio a crise generalizada, crise financeira, crise política, uma crise na saúde, uma crise moral, uma crise generalizada, infelizmente ainda há uma crise da religiosidade, onde as pessoas muitas vezes culpam a Deus pelas dificuldades que estão passando, mas não refletem, não são humildes para reconhecer o erro, não são humildes para reconhecer que ultrapassou os limites, não são humildes para dizer que realmente passou dos limites e quer sempre coisas grandes, coisas maravilhosas, e vai se endividando, vai colocando a situação da sua vida em risco, a saúde, o relacionamento com a família, com os amigos. Aí vai ao médico, começa a tomar remédios, começa a fazer tratamentos, mas são crises que nós podemos evitar. É impossível, são crises que são destaques tão grandes que não temos como evitar, mas alguns nós devemos e podemos evitar. Nós precisamos aprender com o salmista, caminhando com Deus, ter um coração humilde, não um coração arrogante. Quando ele diz também coisas maravilhosas no versículo 1, ele se refere àquilo que o coração humano deseja, como riquezas, como honra, como bens, reconhecimento e grandes empreendimentos. Refere-se para aquilo a qual Deus não nos chamou, mas mesmo assim queremos. Davi, ele não procurou ser o que Deus, ou ter o que Deus não havia determinado para a sua vida. Ele não tentou controlar a providência de Deus, ele era temente a Deus. O seu coração era humilde diante de Deus, e certamente esta crise Davi ele não passava. Esta crise Davi ele poderia evitar, ele pôde evitar, quando ele reconheceu que toda a sua vida, toda a sua história foi conduzida pelas mãos de Deus. Mas há algo muito interessante nesse texto, é a obediência, é a dependência de Deus. Quantos estão pagando caro por não obedecer às ordens da OMS, da Organização Mundial da Saúde, das autoridades, sempre nos alertando, sempre nos dando algumas diretrizes, e as pessoas estão pagando caro. As pessoas, vidas sendo ceifadas, vidas de familiares, pessoas próximas, porque são desobedientes. Mas quando nós caminhamos com Deus, nós precisamos avaliar o nosso coração e não querer buscar mais e mais e mais coisas sem necessidade, mas buscar ser humilde, um coração voltado para Deus. O coração soberbo, um coração arrogante, não aceita a soberania de Deus. O coração soberbo diz: eu não posso aceitar isso, eu mereço coisa melhor, porque Deus abençoa fulano, não me abençoa. Eu não entendo porque Deus está fazendo isso comigo, porque estou sofrendo assim, eu não mereço. Teria sido melhor se Deus teria feito de tal e tal modo. Isso são atitudes de corações arrogantes, corações soberbos. E Davi nos ensina a descansar no Senhor. Davi nos ensina a estar satisfeito com aquilo que Deus estava lhe dando. No entanto, o coração humilde é aquele que agradece a Deus por onde está, pelo que tem, sem reclamar, sem murmurar contra a providência divina. O coração humilde aceita o que Deus ordenou.
Por isso, caminhar com Deus é caminhar com o coração humilde, é caminhar com o coração voltado para o centro da vontade de Deus, porque a maior riqueza que o homem pode adquirir é a direção de Deus, é o poder de Deus, é a presença de Deus. Mas a segunda lição nós podemos aprender nesse texto, caminhando com Deus, devemos ter um coração satisfeito. Olha no versículo 2: na verdade, acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é a minha alma como essa criança. O salmista relata a sua satisfação, a sua alegria, o seu contentamento. É como se fosse um juramento assim: eu tenho absoluta certeza que meu coração não está cheio de soberba, mas de contentamento diante de Deus. É interessante que Davi, ele utiliza uma metáfora. Ele diz que a alma era como uma criança que já foi desmamada, isto é, sua alma, os seus desejos não era como uma criança recém-nascida, gritando e chorando no colo de sua mãe, pedindo por leite, mas ele compara mais como uma criança que já passou desta fase e que agora está no colo de sua mãe, não à procura de alguma coisa, senão do amor de sua mãe. Que coisa maravilhosa, que momento que Davi estava experimentando. E nós sabemos, você que conhece a história de Davi, quantas lutas, quantas crises, quantas aflições, quantos momentos difíceis no seu reinado, quantos momentos difíceis na sua família, quantos momentos difíceis na sua alma. Mas Davi, ele colocava o seu coração para caminhar com Deus, além de não ser arrogante, era um homem que estava com o coração satisfeito, era um homem que estava agora descansando nos braços de Deus, assim como uma criança desmamada no colo da mãe. Está no colo de Deus, não ali implorando para ganhar coisas, para querer coisas, mas Davi estava descansando nos braços de Deus por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele era. É exatamente isso, nesses momentos de crises generalizadas, nós precisamos colocar em prática o nosso contentamento com aquilo que Deus nos deu e descansar nos braços de Deus. E nós sabemos, uma criança, um recém-nascido com fome, é um desespero, é uma gritaria, é um choro, aquela angústia da mãe querendo satisfazer ali a necessidade do filho. Mas não é por isso que nós precisamos deixar de ser criança. Está na hora da nossa maturidade espiritual, está na hora da nossa maturidade de relacionamento, na dependência de Deus. Está na hora de nós voltarmos a ter um coração satisfeito, a ter um coração voltado para a gratidão ao Senhor, um coração voltado para o reconhecimento de que tudo está no controle das mãos de Deus. O coração de Davi, ele estava satisfeito, descansando no poder de Deus. E nessas crises generalizadas, nós podemos aprender a Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos descansar nos braços de Deus. O apóstolo Paulo, ele relatando lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10 ao versículo 13, as pessoas decoram, sabem mais o versículo 13 de Filipenses 4:13, mas a partir do 10 diz assim, em Filipenses 4:10: alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estavais lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experimentado diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que coisa linda! Quando caminhamos com Deus, quando caminhamos com Jesus, a nossa alegria de servir ao Senhor, não há nada que possa roubar essa alegria. É um coração satisfeito. E vivemos num tempo de tantas reclamações, tantas murmurações,
de tantos questionamentos, e muitas vezes nós não percebemos o quanto Deus tem tido cuidado para conosco. Nós não percebemos, não conseguimos olhar, porque a crise é tão grande, uma crise generalizada tão grande, que nós não percebemos o que Deus é, o que Ele tem feito na minha vida, na sua vida e na vida da sua família. E podemos aprender aqui que o salmista, tanto o salmista Davi como o apóstolo Paulo, descansavam nos braços de Deus. Assim como uma criança desmamada, não querendo nada além do amor, do aconchego, do calor, de estar perto ali do batimento do coração da mãe e poder sentir aquele batimento e poder dizer o seguinte: minha mãe está comigo. E podemos perceber que Davi sentia: Deus está comigo. Paulo estava sentindo: Deus está comigo, por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta crise nós podemos tirar do nosso coração, nós podemos descansar nos braços de Deus e poder desfrutar e ouvir o batimento do coração do Pai e poder descansar nos braços do Senhor. Louvado seja Deus. Em terceira e última lição nesse salmo, caminhando com Deus, nós devemos ter um coração confiante. O testemunho de Davi, esse testemunho pessoal de Davi, ele estava agora motivando a nação a tomar também a sua atitude. Olha no versículo 3: ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Confie no Senhor, espere no Senhor, deposite a sua confiança no Senhor. Agora Davi convoca todo o povo de Deus a seguir pelo mesmo caminho. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor. É como se disse: povo do Senhor, não há outra fonte de bênçãos, não há outro Salvador, não há outro pastor, não há outro poderoso, não há outro que pode suprir a nossa necessidade, não há outro em quem devemos descansar, não há outro que nós podemos clamar, não há outro que nós podemos agradecer. Ó povo de Israel, espere no Senhor. Ó irmãos, espere no Senhor, confie no Senhor. Os momentos são difíceis, sim, mas tem coisas que nós podemos evitar, tem coisas que nós precisamos tirar do nosso coração, tem coisas que nós precisamos tirar da nossa mente, tem coisas que nós precisamos tirar do nosso sentimento e confiar plenamente do Senhor e desfrutar deste relacionamento, desse cuidado, desta proteção, deste poder por experiência própria. É influenciar o nosso relacionamento com Deus para com outras pessoas, é tentar ajudar aqueles que estão desesperados, é tentar ajudar aqueles que estão aflitos, é tentar ajudar aqueles que não conseguem mais dormir, é tentar ajudar aqueles que precisam de uma palavra, que precisam do conforto, do consolo do Espírito Santo de Deus. Ó Israel, ó povo de Deus, espere no Senhor, confie no Senhor. Ele diz: ó Israel, põe a tua esperança no Senhor. Há uma grande caminhada para a busca da vacina contra o Covid. Há uma busca constantemente, há um trabalho constantemente, e nós também precisamos trabalhar muito mais em oração, trabalhar mais na leitura da obediência à palavra de Deus, porque o nosso trabalho não falha. As vacinas estão em progresso, mas se causa alguma coisa, elas param para avaliar o que deu errado, e aí passa mais um tempo, as pessoas morrendo, as pessoas preocupadas, mas quando nós oramos todos os dias, sempre há algo de bom de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando caminhamos com Deus, nós podemos descansar, confiar no poder de Deus, mesmo em meio a tantas crises, em meio a tantas adversidades, em meio a tantos medos. Nós precisamos confiar no Senhor, descansar no Senhor. Esperar no Senhor quer dizer: entregue-se ao cuidado de Deus, confia nele, descansa nele. Não seja soberbo e agitado, mas humilde, contente e confiante. Você não está
entendendo o agir de Deus, o porquê disso, aquilo, espere no Senhor. Você se sente incapaz de resolver as coisas? Não se inquiete, espere no Senhor. Entregue a Ele toda a sua ansiedade, seus temores, suas dúvidas, suas lágrimas. Não estamos dizendo dessas coisas que têm acontecido. Amigos cristãos, pastores, pessoas queridas que estão partindo. Nós temos a certeza que são pessoas confiantes em Deus. E assim nós precisamos confiar perfeitamente, porque Deus, Ele é completamente confiável, Ele é perfeito, Ele é sábio, inteiramente poderoso, sustentador, provedor de todas as coisas. Enquanto a sociedade sofre por desobediência, devido a essas coisas, a enfermidade do Covid, ao sofrimento maior da desobediência a Deus. Por isso, nessa noite somos desafiados a ter um coração confiante, um coração satisfeito, um coração humilde na presença de Deus. Ele te ama com amor profundo, e é isso que Ele nos diz nessa noite por meio de Sua palavra. O Evangelho é o anúncio do amor e da graça de Deus, é uma garantia que podemos esperar nele, e agora e para sempre, porque seu amor não falha, sua graça não se retrai, suas promessas são infalíveis. Podemos esperar agora, podemos esperar amanhã, podemos esperar todos os dias da nossa vida, todas as bênçãos de Deus, porque Ele é o Senhor. Mas nós precisamos nos humilhar, nosso coração precisa ser humilde, a nossa caminhada precisa ser de humildade, a nossa caminhada precisa ser de satisfação, de contentamento daquilo que Deus tem nos dado, e poder ter uma caminhada com o coração confiante. Há um hino no nosso cantor cristão, diz: descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus. Isso nós podemos fazer. Isso é uma escolha, uma opção. Isso é fé. Há tantas crises e muitas vezes nós absorvemos tantas coisas muitas vezes sem necessidade. Isso vai acumulando. Nós somos humanos, somos falhos, somos fracos, somos pequenos. Se estamos aqui, se estamos vencendo a cada dia, porque Deus é fiel. Se estamos até aqui, é porque Deus não nos abandona, porque Ele não nos deixa de lado. Ele é Deus. Alguns anos atrás, um momento difícil de saúde, ainda pastoreava a primeira igreja batista em Alto da Serra. O pastor Celso acompanhou um pouco. No momento do tratamento, um médico disse assim, o médico não é evangélico disse assim: eu não vou falar você como pastor, o senhor de pastor não, porque o pastor é uma outra coisa. Vou falar com você, Marcelo. Você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. E aquele médico falando isso para mim, quase que eu falei com ele: não, peraí, deixa eu pregar para o senhor, só vai pregar para mim não. E ele disse assim: você não vai mudar o mundo, mas você pode viver, depender daquele que pode mudar o mundo e clamar por ele. Eu entrei numa crise, como aquele camarada não cristão agora me fala aquele negócio. E é uma realidade. Nós não vamos mudar o mundo, mas aquilo que nós fazemos, ainda que for pequeno, Deus vai usar para abençoar vidas.
Ninguém de nós, nenhum de nós está isento de passar por qualquer coisa neste mundo. Mas uma coisa, o diabo não vai me pegar: é um coração soberbo, um coração insatisfeito, e ele não vai me pegar um coração que não crê em Deus. 3 atitudes que Davi nos ensina, 3 atitudes que devem ser praticadas na nossa vida: humildade, contentamento em Deus e confiança em Deus. Amém? Feche os seus olhos. Olha o Senhor. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor de todo o teu coração. Quem escreveu este salmo foi o rei Davi. O rei Davi. O rei Davi me ensina a ser humilde, me ensina a estar satisfeito e estar confiante. Mas sabe de uma coisa ainda mais profunda, mais rica? Jesus me ensina a ser humilde. Jesus me ensina a estar satisfeito. Se você observar a história de Jesus, ele não teve nenhum bem material aqui, nenhum bem material. A satisfação de Jesus era fazer a vontade de Deus, é fazer como aquela criança desmamada, apenas desfrutando do colo da mãe e ouvindo o batimento cardíaco da mãe. E Jesus me ensina a confiar quando Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ninguém, nenhum de nós, pastor, bispo, presbítero, diácono, líder de denominacional, ninguém está isento disso. Mas todos nós somos desafiados a ser humildes, a sermos gratos e sermos confiantes. Você quer isso para a sua vida também? Pratique isso. Pratique, viva isso. Viva isso no seu coração, no seu dia a dia, para que o cuidado de Deus, para que as bênçãos de Deus, para que a direção de Deus, sejamos seguros nesta caminhada. Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque se o Senhor não estiver conosco nessa caminhada, nós já tínhamos desistido, já tínhamos perdidos, já tínhamos parados. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina a sermos humildes. Tua palavra nos ensina a sermos contentes, satisfeitos. A Tua palavra nos ensina a ser confiante. E nós queremos aplicar isso, Senhor, nesses dias difíceis. Ó Senhor, como está difícil. Mas queremos caminhar confiantes, descansando no poder do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia do mundo, ó Deus, porque nós nos entregamos ao Senhor. E obrigado, muito obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, pelo que temos, pelo que somos, em nome de Jesus. Amém, amém.